Continuar então nosso estudo. Estamos na lição 12. Semana já pedimos a nova revista, ela deve chegar nesses dias. E como já temos observado, nós estamos estudando a Bíblia. Começamos lá em Gênesis, de uma forma, claro que resumida. Estamos estudando vários livros da Bíblia. É sempre importante lembrar a questão de lermos os textos, que o tempo que a gente tem aqui é mais para estudar a lição, então a gente não faz a leitura. No caso dessa semana, a leitura Isaías 56, 57, 58, 59, 60. Não podemos dizer que é muito, Se a gente ler um texto, um capítulo por dia, ainda sobra dia aqui. Vamos aproveitar que a gente tem tempo ainda. Eu quero ler alguns versículos que eu fui grifando aqui à medida que eu li, a partir de Isaías 56 até o 60. Então, vamos fazer isso, você vai acompanhando na sua Bíblia. A gente vai fazer uma leitura aqui de alguns textos. Lembrando que o texto mais que nós vamos ler aqui é o capítulo 60. Toda essa passagem, ela vai nos trazer aquela ideia que já tem sido repetida, que o povo não foi à luz, não cumpriu o seu papel de evangelização, de viver, e aí veio o servo sofredor Jesus, veio para que isso pudesse ser cumprido. E a partir desse cumprimento de Jesus, nós já vivemos numa nova, vamos dizer assim, uma nova era, um novo momento em que nós temos a luz de Jesus e nós, assim, temos maior capacidade de cumprir este papel da evangelização, de levar às nações a palavra do Senhor. E claro que esta luz vai ser apenas quando estivermos nos céus, completa, quando nós vamos refletir de forma completa, especial, a glória de Deus. Então aqui ele fala um pouquinho sobre o pecado, sobre a redenção. Isaías 56, assim diz o Senhor: mantende o juízo e farei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. E uma das evidências dessa justiça ser manifesta é na conversão dos chamados estrangeiros aqui. No verso 6, ele diz, os estrangeiros, no finalzinho, abraçam a minha aliança. Verso 7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregará outros aos que já se acham reunidos. Lembramos que essas profecias de Isaías, mais do que uma profecia para o presente, é uma profecia para o presente que nós estamos vivendo. Quando esse servo veio, como Jesus veio, e como nós somos esses estrangeiros, e a igreja se torna essa casa de oração, que leva a luz para os povos, e mensagem do Senhor. Nós somos esses congregados aqui. Congregarei aos outros que já se acham reunidos. No capítulo 57, aqui ele está falando sobre a condenação da idolatria, dos idólatras. É um texto bem forte, pesado, falando sobre o pecado, sobre a maldade. O verso 5 diz, vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa,
e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. E aí ele fala sobre a prostituição, sobre a idolatria. Verso 7, sobre o monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Verso 14, aqui já vai falar sobre o arrependimento. Lembra aquela ideia do Salmo, do Evangelho de João, preparai o caminho, que é a ideia de arrependimento? Lembrando que a ideia de preparar caminho para a chegada do rei era exatamente consertar ali as estradas, preparar tudo para que ele pudesse chegar. E é isso que está dito aqui, a partir do verso 14. Disse aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego de vida que eu criei. Por causa da iniquidade, da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho de sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Repare que ele diz que ele viu a indignidade, viu o pecado, e aí ele não diz eu vou punir, eu vou destruir, mas ele diz eu vos sararei. Ele conhece cada um de nós, é o Pai da misericórdia, é o Deus de toda a consolação. Então é uma promessa muito especial. Mas para quem é essa promessa? Para aqueles que buscam confessar os seus pecados, para aqueles que reconhecem que necessitam do Senhor. Então não é para os perfeitos, mas para aqueles que reconhecem a necessidade do Senhor. No capítulo 58, aqui ele fala sobre a observância do jejum, lembrando, que não basta apenas ter uma religiosidade de aparência. No verso 3, mais para o final aqui do verso 3, diz, eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Verso 5, seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, quando ele diz aqui, seria esse jejum que escolhi, que você se vista de pano de saco, que você seja alguém que parece que está jejuando. Ele diz que o jejum que eu escolhi, ele começa na sinceridade.
E aqui esse texto tem muito a ver com o nosso tema de hoje aqui da lição, quando fala sobre a luz. Porque a luz de nós como cristãos, que é levada aos outros, ela não vai se manifestar pela nossa aparência religiosa, por exemplo, só porque nós cantamos com as mãos levantadas, ou porque nós, digamos assim, fazemos as nossas campanhas de jejum, de oração. A nossa luz vai refletir à medida em que nós testemunhamos, somos uma bênção na sociedade, demonstramos amar as pessoas, demonstramos viver uma vida honesta, justa. E aí ele diz no verso 8: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Por que isso acontece? Olha o verso 10: se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Vamos caminhar mais rápido aqui. 59, confissão da maldade nacional. Então aqui fala sobre, mais uma vez, a denúncia do pecado do povo. Verso 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O verso 15, a partir do finalzinho aqui: o Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça se susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. O verso 59 começa dizendo que as iniquidades fazem separação. E aqui fala que ele se vestiu de justiça. Está falando de Jesus, da forma como foi solucionado esse problema da separação. Olha o verso 20: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Esse virá. Chegamos então no 60. Obed, lê para nós os 60 apenas dos versos de 1 a 5. Isaías 60, versos de 1 a 5. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás, serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Promessa de restauração da vida, essa promessa que nós temos aqui. Vamos à nossa revista, irmãos. Essa lição fala, parece que eu esqueci de trocar o título ali, né, irmãos? A luz dos servos do Senhor, isso, né? Tá errado ali, foi falta de trocar o título. A luz dos servos do Senhor. Pela leitura deu para a gente já ter uma noção dessa ideia.
De onde vem essa luz? De Jesus. Nós falhamos como luz para o mundo, mas Jesus é a luz, na qual, por termos Jesus, refletimos essa luz. Então, quando a gente fala de evangelho, nunca é o que eu faço para Deus, é o que Deus faz por mim, e a partir do que Ele faz, como Ele transforma essa minha vida, eu posso servir ao Senhor, eu posso assim, fazer essa, digamos assim, essa diferença. Tem uma frase que diz o seguinte: o crescimento do cristão consiste em harmonizar o que você faz, diz e até mesmo sente com o que de fato você já é. Vou tentar explicar a frase. Está falando sobre santificação. E às vezes a gente pensa que santificação é o que a gente faz, é o que a gente diz, é o que a gente sente. E esse escritor chamado Dane Calvin, do livro Santificação Profunda, ele diz que a santificação ela começa quando harmonizamos o que nós somos ao que a gente faz, ao que a gente diz, ao que a gente sente. E quem que fala o que nós somos é Jesus. Jesus vai trazer a definição de quem nós somos. Nós somos essa luz do mundo. E aí nós, a partir daquilo que nós somos, aquilo que o Senhor Deus de dentro para fora, que a gente sempre fala, aquilo que Deus transforma no nosso coração, nós vamos praticar, nós vamos fazer e até sentir. Os nossos sentimentos vão mudando à medida em que nós descobrimos quem nós somos. Porque a religiosidade, ela tem muitas, às vezes, essa tendência, como a gente leu há pouco sobre o jejum, que foi um dos exemplos. Aqueles que se achavam religiosos e se vestiam de panos de saco e ficavam com cara de contristados, mas não mudavam por si as suas atitudes, continuavam os seus trabalhos, continuavam agindo da mesma forma. Então não é o que nós falamos, como nós agimos ou como nós pensamos, mas é harmonizar aquilo que nós somos como cristãos, ou seja, a ideia da identidade, ela sempre vem e volta aqui. Mas vamos ficar mais firmes aqui na revista, não fugir tanto. A luz. Ele começa com aquele exemplo de alguém que vai subir no mirante ou no lugar alto da cidade e vê aquela luz da cidade. A gente vê beleza, mas se a gente parar, começar a refletir demais, o que a gente começa a pensar? Nossa, quantas pessoas que vivem nessa cidade, que estão praticando tantos atos, tantos pecados, que estão distantes do Senhor. É a visão que a gente tem, quando a gente tem a visão do mundo, não precisa nem subir num lugar, Basta abrir o celular, ver uma rede social, ver as pessoas falando, ver as pessoas se divertindo e assim, totalmente distantes de Deus, falando coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas tão ruins. E isso não estou falando apenas do mundo em si, mas tantas pessoas como pessoas de igrejas que deveriam ser exemplos, a gente vê tanto escândalo, tanto falta de testemunho. E aí ele diz que se a gente olhar com esse primeiro olhar, a gente vai ficar triste, mas quando a gente olha de forma mais profunda, a gente pode ter uma visão mais completa. Podemos ver uma cidade restaurada por Jesus e podemos ver mesmo essa obra de Jesus que está sendo feita por intermédio da sua igreja. Então ele diz aqui, Isaías 60 se constitui no incentivo à esperança, pois nele vemos como Deus age para transformar para a luz, para transportar para a luz pessoas que se encontram nas trevas. Ao invés de nós olharmos para as pessoas e ver apenas os seus pecados, podemos olhar para aquelas pessoas com esperança, que são pessoas que podem ser alvo de Jesus, que podem ser transformadas. Ele dá o exemplo aqui de Paulo, em Atenas, vendo aquela idolatria com tristeza, mas ao mesmo tempo era um alvo para evangelização.
E aqui então nessa parte que nós vamos estudar, né, já lemos até grande parte desses textos, nós podemos ver isto. Nesta lição veremos como o povo de Deus se torna luz para o mundo e como a igreja de Cristo deve dissipar as trevas com o brilho da graça, da glória de Deus. E aí os irmãos que participaram do estudo bíblico quarta-feira vão lembrar que esse tema foi falado, né? A respeito do vós sois sal da terra e luz do mundo. E aqui nós vamos perceber esse contexto. Lembra que eu falei há pouco? Não é o que eu faço, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, mas é a harmonização de quem eu sou com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu sinto. Mas quem eu sou? Se você não souber definir quem você é, aí você está perdido. A gente sempre tem que responder essa pergunta, quem eu sou, com a palavra, com a nossa fé. Eu sou um filho de Deus, resgatado, salvo por Jesus. Ou seja, Ele é a minha luz. E a partir daí eu posso sim levar luz às pessoas. Verso 1 é do 60. Isaías 60, verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Da onde que vem a luz? A glória de Deus que nasce. Esse dar glória a Deus, né? Um dia nós falamos sobre isso, uma definição de glória, dar glória, é refletir Deus. É a única forma da gente dar glória a Deus. Não é falar, oh glória a Deus, né? Dar glória a Deus é refletir o que o Senhor é testemunhar, é anunciar o Senhor, é falar à luz do Senhor. Quando eu quero elogiar alguém, eu falo sobre essa pessoa para o outro, né? Olha lá, o João lá, como ele é um bom pintor, um marceneiro, como ele é uma pessoa educada. Eu estou dando glória a essa pessoa, no sentido assim. Mas no fato nosso, não é só falar de Jesus, mas se ele é um bom marceneiro, um bom pintor, ele vai pintar minha casa, né? Então, a gente não simplesmente falar de Jesus e não ter nenhuma comunicação com Ele, não ter nenhum relacionamento com Ele, é mostrar aquilo que Jesus está fazendo na minha vida, e assim eu vou ser luz para outras pessoas. Aqui no verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A terra se encontra em trevas, mas a luz do Senhor brilha. Quando ele diz aqui, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, essa ideia de algo que vai resplandecer, algo que vai brilhar, e o brilho contagiante. Essa luz é o próprio Deus, e que nós podemos refletir. Sobre ti aparece resplandente o Senhor, sua glória se vê sobre ti. Isso nos lembra Isaías 9:2, quando fala, né, sobre que o povo andava em trevas e viu luz. Essa luz brilhou no nascimento de um menino que se nos deu. Isaías 59:9 diz, também está escrito, né, diz, esperamos pela luz e eis que só há trevas. E aí a gente percebe que essa luz, ela não existia sem Jesus. Isaías 53:11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo
o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aqui ele fala, né, na Nova Versão Internacional, aqui traz essa ideia de luz. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Que luz é essa? É o reflexo da sua obra nas nossas vidas. A satisfação de Jesus em nos salvar, mas não só apenas nos tirar, né, e nos salvar, mas a satisfação de nos ver salvos. O que é salvo? É alguém redimido, é alguém transformado. E a gente sempre lembra desse aspecto, que a transformação hoje, ela é parcial. Nós não somos perfeitos, mas temos que ser bem melhores. Isso aqui não é uma justificativa para a gente falar, não vou viver assim todo torto, errado, não, né? A partir do momento que não há transformação, que não há mudança, e que você não percebe diferença entre um homem cristão e um homem do mundo, alguma coisa está errada, né? A luz de Jesus, ela tem um efeito, sim, não é um efeitinho qualquer, né? É muito grande na nossa vida. E nós, por isso, somos chamados de luz, já mesmo com pecados. Mais à frente fala, nem que for aquela luz, sabe aquela que dá umas piscadinhas de vez em quando, assim, mas acende aí, fica aí, né? Lá em casa tem umas lâmpadas assim, de vez em quando ela para de funcionar, fica uns dias, depois você liga, ela voltou lá, voltou sozinha, né? Mas é luz, tem umas luzes um pouquinho mais fracas, mas ela precisa estar se alimentando de Jesus, da luz, para que ela possa estar cada vez mais cumprindo o seu papel. Jesus é a luz, a gente vai ver isso. Não, já é esse ponto, né? Jesus é a luz, é que nos próximos pontos repete essa mesma ideia. E a gente vê isso lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, ou seja, você também será a luz, não andará mais nas trevas, você tem a luz. Toda a dor, aqui é uma frase de Tim Chester, toda a dor de viver nas trevas, que foi expressa por Isaías, e toda a promessa de luz estão reunidas em uma maravilhosa declaração de Jesus, que é: eu sou a luz do mundo. Isso aqui resolve muita coisa. O mundo estava em trevas, mas ele não permaneceu nas trevas, porque Jesus se tornou a luz desse mundo. Vamos para o tópico 2. Se algum irmão quiser nos auxiliar, fique à vontade, participando da nossa lição. Pastor, só complementando, acho que essa ideia, nós temos que tomar bastante cuidado, né? Nós temos que olhar para nós e termos isso bem claro. Não dá para dizer que nós estamos na luz fazendo as mesmas coisas do passado, coisas que podem entristecer a Deus. Então, na medida que nós se aproximamos de Jesus, que é a luz do mundo, e essa luz nos alcança, gradativamente nós, igual o senhor citou aí, nem que seja aquela piscadinha, nem que seja passos lentos, mas a gente precisa evoluir. A gente precisa deixar algumas coisas do passado ou do presente, coisas que vêm entristecer a Deus e que pode nos afastar dele. Então, essa consciência precisa estar clara no nosso coração, na nossa mente, né? A nossa mentalidade precisa mudar.
eu sou alcançado por Cristo, então eu preciso mudar algumas áreas da minha vida. Acho que só queria fechar com isso. E se Jesus é a minha luz, que é o ponto 1, eu sou também essa luz. A luz do mundo é a igreja. Dissiparam-se as trevas e a aurora raiou. A gente canta tanto esse hino, não percebendo aqui que é uma passagem aqui. Me ajuda a achar qual versículo que está, é Isaías 60? Hã? Vem a luz. Mas não, igualzinho aqui, dissiparam-se as trevas e a aurora raiou, não tem não, então? Tá, depois eu procuro. Essa é a mensagem, então, de Isaías. Resplandece, porque vem a luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória que se vê. Então as trevas foram dissipadas pela resplandecente glória do Senhor. O verso 5. Então o verás e serás radiante de alegria. Aqui a lição vai falar que esse será radiante é o significado de, literalmente, brilhar. Quem que é radiante, né? Você vê aquela pessoa, parece que ela está brilhando, animada. Por que ela está radiante? Então o verás. Verás o Senhor. Verás a glória do Senhor. E assim, essa luz brilha em nós. A luz será refletida pelo povo de Deus. Já lemos o verso 1, já lemos o verso 5. Isaías 60, 21, aqui na NVI. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para revelar o meu esplendor. Quem que está se referindo aqui? O povo de Deus. Nós. No verso 21, aqui fala: todos os do meu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. No estudo que nós fizemos na quarta-feira sobre sal e luz, nós falamos que privilégio que Deus nos colocou no mundo para ser o sal da terra, ou seja, para que numa ação, entre aspas, chamada negativa, estivéssemos retardando ou tentando impedir com que esse mundo apodreça, né? O sal naquela característica de alguém que é passado numa carne para que ela não se perca. E nós somos chamados para ser luz do mundo, para levarmos ao mundo sabedoria. O que é a luz? A luz, ela é um sinônimo da palavra de Deus, da verdade. Luz é verdade. A luz, você precisa apontar a luz para que você tenha uma consciência de alguma coisa, né? Às vezes você está num lugar um pouco escuro e você não consegue, vamos supor, enxergar algo que está escrito. Você põe a luz, aquilo revela, você consegue enxergar. Se você quiser ver um defeito em algum aparelho, né, você coloca a luz ali, para enxergar, para ver se você encontra o defeito. E nós somos chamados para ser luz. E aí eu disse na quarta-feira, que não é que é só a gente que é luz. Deus, na sua sabedoria e bondade, usando o seu cuidado, Ele age nas pessoas sem o Senhor. Também
vamos dizer que nós temos uma sociedade, nós temos governos, nós temos polícia, nós temos várias pessoas que não são, vamos dizer assim, entre aspas, né? Muitos não são salvos, mas eles também, por essa revelação natural, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, eles praticam atos de bondade. Então, a terra não se perde, né? A gente acha que está tudo perdido, mas nós temos essa ordem natural, vamos dizer assim, das coisas, por mais que estejam corruptas em muitas situações, mas ainda há justiça feita por essas coisas. Mas principalmente a igreja, nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui e essa lição ela vai fazer como a de quarta-feira, nos chamar à responsabilidade. Você é a luz, o que você está iluminando? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo para tornar esse mundo mais iluminado? A gente falou, né, na quarta-feira, a gente está reclamando que o mundo está em trevas, está reclamando que o mundo está apodrecendo, mas quem que é a luz? Somos nós. Então, quando a gente vê que tem algo errado, nós não podemos cobrar o outro, nós temos que ver qual que é a nossa responsabilidade. É fácil jogar a responsabilidade para o outro. Então vamos lá. A luz brilha sobre o povo e, como resultado, o povo irradia essa luz para o mundo mergulhado nas trevas. Isaías 40, 55 está repleto de referências ao servo do Senhor, aquele que libertará o seu povo de seu cativeiro. Agora, porém, depois de descrever a obra e o sofrimento do servo, o profeta passa a falar do povo, se referindo a ele como servos do Senhor. Então existe o servo do Senhor Jesus, e agora o povo é descrito como servos do Senhor. É uma bênção, nós sabemos que nós somos comparados a Jesus. E não apenas as pessoas de Israel são designadas assim, e comissionadas como a luz do mundo. Na realidade, pessoas de todas as nações se tornam servas do Senhor, e serão luzes para as nações. Verso 4: levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então está se referindo aqui a diversas pessoas, nações, povos ao todo redor. Não só se tornam luz, mas se tornam luz para outros. É tão bom quando a gente vê, né, uma pessoa que não conhece Jesus e ela dá o seu testemunho de que abandonou a vida, o pecado, e agora ela passa a ser um testemunho de Jesus. Quantas pessoas abandonam suas carreiras, ou pessoas mudam, né, totalmente sua forma de viver, para assim servir a Jesus. Dá um grande testemunho. Versos 8 e 9 fala sobre pessoas vindo de várias cidades, vários lugares. Navios chegarão, trazendo aqueles que estão de longe e se tornam filhos de Deus. Isaías 2:2: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então é uma promessa, irmãos, de salvação, né, de conversão. Não devemos ser pessimistas, embora o mundo esteja tão perdido, embora a gente fale, parece que as pessoas não querem saber de Deus, não querem viver. Infelizmente, há muitas pessoas que não assumem, né, a sua identidade cristã. Mas nós não podemos olhar com os olhos de desesperança e dizer, não, está tudo perdido. Porque isso muitas vezes é uma forma de se conformar com o nosso próprio pecado, né? Eu também não preciso melhorar, porque ninguém está melhorando. Mas a esperança coloca em nós esse desejo de olhar para as pessoas
e acreditar na mudança da vida dessas pessoas que vêm de vários outros lugares. Lugares também pode também se referir a tipos de pecados, pessoas que vêm de todo tipo de mau pensamento e são transformadas por Jesus. Esta é a visão de pessoas de todas as nações sendo atraídas a Jesus, tornando-se filhas de Deus. É importante recordar que Jesus definiu a identidade e missão de sua igreja exatamente como uma cidade estabelecida sobre o monte, que não pode ser escondida, cuja luz é vista por pessoas, por todas as pessoas. E aqui, falando sobre a luz do mundo, ele vai até citar, o texto lá do Sermão do Monte, falando que essa luz, ela precisa estar visível no monte alto para que seja vista. Então nós não podemos ser o cristão secreto, escondido, a nossa missão, o nosso trabalho deve aparecer para a glória de Deus. Outra frase aqui de Tim Chester: as pessoas vêm a Jerusalém para descobrir os caminhos de Deus, mas elas não se chegam a Jerusalém geográfica, elas vêm a Jerusalém espiritual, a igreja espalhada por todo o mundo. Para a gente descobrir os caminhos de Deus, a gente não tem que fazer um turismo santo, A gente tem que se aproximar da luz. E onde que está a luz nesse mundo? Continua sendo Jesus, Mas a luz, ela está na igreja. Por isso a gente nunca deve dar ouvidos a esse mundo de pessoas que se decepcionaram com líderes da igreja e que são desigrejados hoje. Nós devemos olhar para a igreja e entender, pode ser até uma luz fraca, mas aonde que tem luz? É na igreja do Senhor Jesus. Então nós podemos e entendemos que nós precisamos nos aproximar dos irmãos da igreja, e se há algo a ser corrigido nessa igreja, que nós possamos ser usados para também corrigir. A igreja precisa disciplinar, precisa pensar, não é acobertar o erro, o pecado dos seus líderes, mas é a igreja que, quando restaurada, quando confessa os seus pecados, ela brilha. Nós somos essa igreja que brilha em Jesus. Então essa aplicação de Isaías também é a aplicação de Mateus, que fala sobre brilha a vossa luz. Mateus 5,16 diz: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isaías 2,5: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Resplandece, de 61. Isaías 61. Brilhar, buscar através de Jesus, andar nos caminhos do Senhor. Querem nos ajudar, irmãos? Vamos para o ponto 3. Esse ponto é bastante interessante porque ele diz que nós temos que brilhar. Por quê? Porque nós estamos ligados em Jesus. Eu fico imaginando, está cheio de lâmpadas aqui, algumas estão ligadas, outras não. E a luz, ela não brilha para si, ela não tem proveito do brilho dela. E a gente ouve muitas vezes pessoas falando: não, fulano está fazendo isso para aparecer. Será que está certa essa ideia? Fulano está brilhando, mas é só para aparecer. Está certa essa ideia? Será? Então a nossa vida tem que estreitar-se muito no nosso conhecimento de Deus, como nós vivemos ligados nele realmente ou não.
Nós sabemos quando nós nos afastamos de Deus, ou seja, quando nós temos alguma dificuldade, nós sabemos isso. E o que é o correto? É corrermos de volta, corrermos para a tomada de novo, botar carga nessa luz. Agora, se alguém pensa que é possível brilhar para se mostrar, está tudo errado. E às vezes nem aquela pessoa está pensando isso, mas outras estão julgando que ela está fazendo dessa forma. Então, a vida cristã, ela traz aqui mistérios, coisa que é próprio de cada um. Se nós fizermos isso de joelhos no chão, vamos ter sucesso. De outra forma, acredito que não. E só repetindo, a luz ela brilha para socorrer as outras pessoas, não é para ela não precisa disso. Nós conhecemos a luz que é Jesus. Então, nós tendo Jesus como luz, nós vamos refletir essa luz em benefício de outras pessoas, e nosso benefício também, por que não? Benefício da busca de pessoas que estão nas trevas. Então, essa é a minha perspectiva. E você tocou num tópico assim que é bem complicado, difícil da gente conseguir, né, esclarecer a questão de quem realmente está fazendo boas obras para glorificar a Deus ou para glorificar a si mesmo, né? Porque o texto aqui de Mateus 5,16 fala que brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E aí? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então há uma interação, tanto da pessoa como daqueles que estão olhando. Vocês podem olhar para mim, podem ver algum brilho e glorificar a mim mesmo. Ou vocês podem perceber que, independente do que eu estou fazendo, eu posso estar brilhando a glória de Deus, mas a pessoa está levando para mim mesmo, entenderam? Ou eu mesmo posso estar tentando brilhar para mim mesmo, e a pessoa que recebe, ela pode estar glorificando a Deus e não a mim mesmo, ou pode glorificar a mim. Então tem uma série de possibilidades aí, nesse sentido. O que a gente tem que policiar o nosso coração é quando a gente fizer as boas obras que a gente esteja buscando, que seja sincera e que seja glorificando a Deus. E quando a gente está sentado do outro lado, ouvindo alguém, ou vendo alguém fazer uma boa obra, que a gente não seja esse que julgue, está fazendo para aparecer. Às vezes o sujeito, coitado, humilde lá, está na maior vontade de louvar a Deus e você está falando que está fazendo para aparecer, né? Então a gente, quando está sentado daí, independente do sujeito fazer para aparecer ou fazer isso para glorificar a Deus, que a gente glorifique a Deus. Acho que tem um pouco isso. Eu acredito também que essa situação, ela se concretiza através da continuidade da coisa. Hoje eu estou, 220. Amanhã eu estou 40, sei lá. Então, isso a gente tem que estar vendo também, para que a situação não se agrave, nesse sentido que foi tudo citado. Hoje ele estava uma bênção, ou amanhã, ou ontem, mas hoje ele estava tão fraco. Paulo enfrentou essa situação. Vocês falam de que eu fui com palavras fortes, mas a presença sua é fraquinha, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, então é complicada essa situação. Agora, cabe a mim olhar para dentro de mim, ver como que está a minha vida, independente do que as pessoas vão dizer. Se as pessoas vão glorificar a Deus, se vão querer glorificar a mim, o problema é delas nesse caso, mas a mim há essa responsabilidade de me policiar, de buscar uma vida com Deus cada dia. É verdade. Cristo foi glorificado, né? Voltando aqui à história do jejum, que foi o único exemplo que a gente deu aqui na leitura de hoje, né? A pergunta de Jesus, não, de Deus, né? Para aqueles, é jejum mesmo que vocês estão praticando? É a mim que vocês estão fazendo? Então é essa pergunta de Jesus para nós. As suas obras são para mim? Aquilo que você, é esse jejum que eu escolhi? É essa adoração é essa luz, né,
Então, é a reflexão que nós temos que fazer. E é claro, irmãos, que tem pessoas, é difícil julgar, mas tem pessoas que realmente você vê que aquela pessoa parece que o ministério dela é aparecer, né? Então, infelizmente, quando a gente tem um pouquinho de consciência, a gente vê certas atitudes, certas obras que glorificam mais a pessoa, a denominação, né? Falam muito de si mesmo, e você percebe que quanto mais a pessoa se exalta o seu ministério, o seu grupo, mais Jesus vai ficando esquecido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente faça esse equilíbrio. Ok? Ponto 3, então. A luz do mundo são os santos. Aprendemos nas Escrituras que irradiamos a glória e o esplendor do Senhor, não apenas por meio das palavras que usamos, mas também por nossas obras. O que ele está querendo dizer aqui que não é apenas anunciar o Evangelho, falar de Deus, né? Ser aquele que tem sempre uma resposta santa, mas mais do que as palavras, as nossas obras. Então isso é claro, né, irmãos? Se eu falo um monte de coisa bonita aqui, ali na esquina eu já desfalo com uma atitude simples, isso realmente apaga aquela luz, né? Isaías 56 começa com o mandamento: mantende o juízo e fazei a justiça. Em uma outra passagem aqui da lição que eu não li, ele falava, né, a respeito de que Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir, e que nós devemos cumprir a lei. Não são apenas nossas palavras que testemunham de Cristo ou sobre Cristo, mas também nossa vida como comunidade. Nossas igrejas devem ser comunidades de justiça e cuidado. Mais uma palavrinha aqui do Tim Chester. Ao aconselharmos refugiados, cuidarmos dos marginalizados, prestarmos aconselhamento sobre dívidas, cuidar dos idosos, criarmos empresas sociais, visitarmos os doentes e adotarmos crianças, a luz brilhará na escuridão. Então, claro que você não precisa fazer tudo isso, né, ao mesmo tempo, né? Mas a gente fala sobre o chamado específico que Deus tem colocado a cada um de nós. E diante desse chamado, né, nós devemos orar para que Deus nos dê sabedoria, e não é independente do tamanho da obra, mas é de estarmos sendo luz ali, naquele lugar. A gente percebe, né, que na escuridão, às vezes uma pequena luz nos ajuda, né? Liga a luz lá do celular ali. Foi o auxílio para aquela ocasião, para aquele momento. Então, você não precisa ser aquele canhão de luz lá que... Mas se você especificamente com a sua luz auxiliar uma pessoa ou duas pessoas, fazer alguma coisa, assim você já está seguindo esse mandamento para o seu dia. Então, a igreja se torna uma luz brilhante para todas as nações. Essa luz será tão esplendorosa, tão radiante, que não precisará da luz do sol. Aqui é uma passagem de Isaías 60, 19 a 20, que ele fala algo interessante. A gente às vezes lê esses textos só pensando lá no céu, né? Que no céu não haverá mais escuridão, tá? Mas ele diz aqui que, claro que essa luz não será perfeita, mas ela já começa agora. Ó, eu vou ler aqui. Edward Young. Ele diz: aqui o profeta vê a salvação futura em sua plenitude, incluindo tanto a era do Novo Testamento quanto o estado eterno. O que ele quer dizer? Que a partir da vinda de Jesus, a igreja já é essa luz, né? E Jesus já é essa luz. Jesus está presente.
Naquele livro que eu falei sobre santificação, o primeiro capítulo é falando sobre definição de quem é Jesus. E ele fala que a gente precisa olhar para Jesus não como um texto ou como uma história, mas como alguém pessoal. Jesus é presente. E essa presença de Jesus, ela já é, ou ainda não, né? Mas ela já é. Jesus já está presente, então já temos luz nesse mundo. E um dia estaremos com essa luz perfeita, radiante, tudo se completará. Então essa parte de Isaías aqui 60 é uma repetição ou uma forma, na verdade Apocalipse é uma repetição de Isaías, né? Quando diz lá em Apocalipse 21, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro e a lâmpada, as nações andarão mediante a sua luz. Nações andarão perante a sua luz. Por que não almejar, irmãos, um avivamento do Senhor nas nossas vidas, essa luz do Senhor brilhando nas nossas vidas, a ponto de que nós sejamos esse ponto de luz para as cidades ou para as nações, já sermos essa luz, porque é esse o chamado, já somos a luz. Vamos para o finalzinho aqui já, conclusão. Na visão do profeta Isaías, temos um vislumbre tanto da missão da igreja de Cristo no presente, quanto da glória final da igreja. Somos chamados a sermos luz para as nações. O nosso tema do ano é luz para os povos, né? Lembra, irmãos? Aqui, ó, nosso tema. Luz para os povos. E eu sempre acho interessante, né, como as coisas vão acontecendo. Como se o pastor fosse inteligente, não, essa revista vai falar sobre isso, o Sermão do Monte vai falar sobre isso. Então, nessa semana a gente fala no Sermão do Monte, no domingo. Mas Deus que vai preparando, né, as coisas para que a gente fale. Ou seja, confirmando a sua vontade, que nós estejamos aprendendo, que nós somos chamados para sermos luz para as nações. Então nós não podemos nos perder sempre naquela necessidade, eu estou indo à igreja para ser salvo, eu estou lá no hospital, mas não sai da UTI, seu senhor, por favor, recupera, está na hora de você salvar outros, né? Então a igreja é um lugar de cura para nós? Mas também nós já devemos estar preparados, curados, preparai o caminho, né? Endireitai, e vamos ser luz para outros povos. Vamos aí brilhar e ter essa condição de ser luz, tanto na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente que nós frequentamos. A luz que irradiamos no presente caminhará para sua culminância no porvir. Ao nosso redor a escuridão ameaçadora, mas nós não devemos ser atraídos e apagados pelas trevas, e sim atraídos para Jesus e brilhar nesse mundo. Aplicação. Você sente que está vivendo na escuridão? Como Isaías 60 fornece esperança ao seu coração? De que maneiras você pode irradiar a glória de Deus daqui em diante? Ainda perguntando, como membro de uma igreja local, como você poderia incentivar sua igreja em seu evangelismo e vida
de justiça? Planeje algumas ações para nessas próximas semanas, nas quais vocês possam comunicar o Evangelho do Senhor. Deus assim nos abençoe, irmãos.